Vocês conseguem me ouvir aí? Tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Gisele? Só confirma pra mim aí se tá saindo o som ou não. Acho que tá, mas... Vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos lá, eu vou iniciar aqui. Se estão me ouvindo, dá um ok só pra gente poder saber se está funcionando ou não. Mas nós vamos iniciar já. O áudio tá saindo para vocês aí? Vou aguardar alguém dar um retorno aqui para poder saber se pode iniciar ou não. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Oi, boa noite, Zé. Vocês estão me ouvindo então? Tá tudo ok? Vocês conseguem me ouvir aí? Sim. Ah, tá. Beleza. Então vamos iniciar, tá? A gente já tá no horário aqui para fazer o início. Deixa eu só liberar aqui a entrada, Manuela. A gente já vai começar. Vamos começar. Hoje a gente tem alguns assuntos ainda, dor de garganta, a gente tem febre, tem sistema gástrico, se der tempo a gente vai continuar também ele. E a gente depois vai organizar também uma outra etapa para a gente poder ainda finalizar, porque a gente vai ter conteúdo ainda para ministrar, tem mais conteúdo ainda legal aí para a gente conversar. Mas vamos iniciar hoje falando sobre dor de garganta, tá? Também um conceito relativamente, né, um conteúdo relativamente curto, não é tão longo assim em termos de tratamento, mas é normalmente um sintoma muito comum, paciente que tem uma irritação e que tem lesões inflamatórias na garganta. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Primeiro, doenças inflamatórias são causadoras de infecção ou de lesões ou inflamatórias da garganta, e aí envolve, tá, a faringe, que é a parte mais final lá da garganta, as tonsilas, tá, as chamadas amígdalas, as tonsilas faríngeas, que são as adenoides, e nós temos uma série de agentes, vírus, que são causadores de lesão inflamatória da garganta. Nós temos também bactérias, que são causadoras de lesão inflamatória da garganta. Tem um vírus muito conhecido agora, né, que é o coronavírus, da Covid-19, que também causa inflamação da garganta. A gente tem o Streptococcus pyogenes, Mycoplasma, Staphylococcus, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, que são bactérias que causam inflamação da garganta. Como eu sei que uma é uma coisa, outra é outra coisa, né? Como eu sei diferenciar as infecções causadas por bactérias e as infecções causadas por vírus, tá? A bacteriana e a viral. Vamos diferenciar aqui comigo, tá? Deixa eu só liberar aqui. Vamos diferenciar aqui comigo para que vocês saibam como observar essa diferença e como entender as características de cada uma delas, tá?
As inflamações da garganta, elas podem ter origem causadas por bactérias e por vírus, ou pode ser só irritativa. Pode ser só inflamação irritativa da garganta, que também é muito frequente. Mas, por exemplo, numa infecção bacteriana, vou falar primeiro da bacteriana e depois a gente fala da infecção viral. Você tem petequias no palato. Essas petequias aqui, que são petequias, são marquinhas vermelhas aqui, olha, na parte do palato. Você pode ter pus nas amígdalas, que é essa secreção amarelada aqui, olha, purulenta nas amígdalas. E tem uma inflamação lá no fundo, que se você conseguir observar através da língua, ela vai estar toda irritada, inflamada e vermelha. Esse é um quadro clínico comum na infecção bacteriana, mas eu quero atentar vocês para alguns outros detalhes. Quando você conversar com o paciente, a infecção bacteriana ela começa rápida. De um dia para o outro o cara está com dor de garganta, está ruim. A dor é bastante intensa, tem cheiro, tá? Tem um cheiro estranho, um cheiro mais forte, um cheiro ruim. Pode infeccionar o ouvido, tá? Normalmente não tem sintomas nasais, tipo congestão nasal, coriza, mas tem inflamação da garganta. Tá? Deixa eu só abrir aqui para mais alguém entrar. Então tem a inflamação da garganta, tá? E é mais comum, claro, em infecções em crianças. De 5 a 10 anos é a frequência maior nessa faixa etária. Febre alta, normalmente febre acima de 38,5, 39. Fica o corpo todo ruim, o paciente sofre o corpo todo. Inchado, né? As adenoides ficam inchadas, vermelhas. Tem a parte do exudato purulento, que é a parte do pus que eu mostrei para vocês, ficando vermelhas também. As petequias do palato, aquela parte vermelhinha no céu da boca, com pontinhas vermelhas no céu da boca. E pode também ter dor abdominal e outras alterações de sintomas clínicos. Essa é uma infecção bacteriana que merece tratamento, normalmente é piógenes que podem causar. Normalmente essa infecção ela gera a necessidade de você fazer um tratamento com antimicrobiano, ok? Era necessário fazer essa terapêutica com antimicrobiano e é uma forma de você verificar seriam essas características que normalmente ela tem. Vamos falar da infecção viral, tá? Qual é o quadro clínico? Na infecção viral eu tenho a amígdala avermelhada, inchada e a garganta bastante vermelha. As características: início gradual, quer dizer, começa devagarzinho, a dor começa a apresentar de pouquinho em pouquinho e vai crescendo. Os sintomas são mais leves, então a dor não é tão forte da garganta. Tem a dor da garganta e disfagia na hora de engolir, mas não tem um cheiro muito desagradável. Pode ter dor no corpo e olha uma característica importante. O vírus, ele não ataca só a garganta, então o paciente tem coriza, espirro, obstrução nasal e tosse. É muito mais comum abaixo de 3 anos de idade. A febre é abaixo de 39 graus na maioria dos pacientes. Não tem adenopatia, tá? Tonsilas, elas podem estar mais vermelhinhas e normalmente não tem pus. Pode ter conjuntivite e pode ter vermelhidão, vesículas e até úlceras dentro dessa faringe. Então vocês podem perceber que um perfil de uma doença da infecção bacteriana é uma e o perfil da infecção viral é outra, tá? Duas características extremamente diferentes aí em termos de infecção, em termos de lesão inflamatórias aí da garganta, ok? Sempre aquelas perguntas importantes, tá? Quanto tempo, com que frequência, qual é a duração, característica do sintoma, como começou, qual é o sintoma que está sentindo, tem cheiro ruim, tem placa de pus, tem secreção, tem coriza, dá para diferenciar entre uma infecção e outra. Dá para diferenciar ou não? O que vocês acham? Quando você tem um sinal clínico ali, você consegue avaliar e consegue diferenciar entre uma e outra. Uma coisa importante de lembrar é que a infecção viral, ela não precisa de antibiótico. Então você só vai usar um anti-inflamatório e vida que segue, um antihistamínico, um medicamento para diminuir congestão nasal e vida que segue.
A infecção bacteriana necessariamente precisa tratar com antimicrobiano, ok? Então acho que é legal a gente lembrar isso. Sinais e sintomas associados, tipo coriza, mal-estar, espirro, vermelhidão dos olhos. Perfil do paciente, é criança, qual é a faixa etária? Vocês já viram que a faixa etária de 5 a 10 anos é mais comum a infecção bacteriana, abaixo disso, né, a infecção viral é mais frequente. História clínica, né, tem alguma debilidade e se já tomou alguma medicação. São perguntas importantes na anamnese farmacêutica, são 9 perguntas que vão sempre acompanhar vocês em toda a anamnese farmacêutica, que é o tempo, característica, gravidade, ambiente, fatores que agravam ou que melhoram, sinais e sintomas, perfil do paciente, história clínica e história da farmacoterapia. Beleza? Tá? Vamos lá. Presença de pus indica necessidade de antibiótico. Frequência e duração. Se está durando mais de 7 dias, também pode ser uma infecção mais severa. Se o paciente fuma, pode agravar a situação. Qualquer agente irritante agrava a situação. Se o paciente tem algum sinal como rigidez no pescoço, tá? Situações onde o paciente tem vômito associado ou inchaço, sabe aquela íngua que o pessoal chama, que são inchaços do linfonodo na parte do pescoço, salivação excessiva ou alguma disfagia, realmente o paciente não consegue nem falar ou nem engolir muitas vezes, isso pode ser um sinal de alerta para a gente. Criança abaixo de 2 anos, gestante, lactente, sempre é um sinal grave, porque pode ser uma situação clínica grave que precisa de um atendimento médico para avaliação e prescrição. Histórico, se o paciente está tendo muitas infecções, recorrência da infecção de garganta, por que ele está tendo recorrência? Qual é o problema que ele está tendo? É um problema de diabetes, é HIV? O que está acontecendo com a imunidade desse paciente? E quando ele está usando muito tempo alguns antibióticos que podem baixar, diminuir a resposta do processo ali e, consequentemente, aumentar a chance de infecções, tá? Sempre preocupar quando o paciente está salivando muito ou quando a voz está muito abafada, tipo batata quente na boca, tá? Ou quando tem a garganta redonda, aquela garganta que está abaulada. Tudo isso é um sinal grave, principalmente desconforto respiratório, ok? E aí entra a terapêutica farmacológica. Se o paciente tem uma infecção viral, gente, ele não precisa de antimicrobiano. O que ele vai fazer? Ele vai usar o anti-inflamatório. Qual o anti-inflamatório? Aí você escolhe entre o naproxeno e o ibuprofeno. Por que não o AS? Porque eu não gosto muito do AS, particularmente, devido ao risco de efeitos adversos, de alergia ou de outras alterações que ele pode promover, principalmente a irritação gástrica. Então a gente normalmente trabalha com a terapêutica farmacológica do ibuprofeno ou do naproxeno como opções terapêuticas. O ibuprofeno é sempre uma ótima opção para criança, tá? Acima de 3 meses já poderia usar esse ibuprofeno. Normalmente é a droga de escolha para a gente como anti-inflamatório, que seria mais eficiente. Mas se você quiser usar um de 12 em 12 horas, você pode usar o naproxeno. O naproxeno é uma opção que tem um efeito mais longo, de 12 em 12 horas, ok? Junto com o ibuprofeno ou o naproxeno, você pode associar o paracetamol. Por que se associaria o paracetamol? O paracetamol é uma opção para amenizar a dor e para diminuir o desconforto que o paciente está apresentando. Então, sempre um analgésico com um anti-inflamatório pode sim potencializar o efeito, reduzindo os sintomas que o paciente está apresentando. Então, eu poderia usar paracetamol de 500 de 6 em 6 horas ou uma gota por quilo de 6 em 6 horas. Pode ser a dipirona? Pode, mas o paracetamol é mais seguro. Então, dá para usar o naproxeno de 12 em 12 e o paracetamol nesses intervalos cobrindo de 6 em 6 horas, ok? Essa é uma das possibilidades de tratamento. Mas eu sempre acrescento o seguinte: junto com o tratamento farmacológico do anti-inflamatório, tá? Você vai associar um spray ou você vai associar um fluibuprofeno, por exemplo. Por que eu associaria um spray a um fluibuprofeno? Porque isso potencializa o efeito
anti-inflamatório, diminuindo a dor, diminuindo os sintomas, diminuindo as alterações que o paciente está apresentando. Se for a pastilha de Fulgoral, você pode prescrever para ele usar pastilha de 4 em 4 horas, tá? Pode até 10 pastilhas por dia. Se for o Streptils ou Fluibuprofeno, você vai usar de 6 em 6 horas, tá? A pastilha. E se for algum sprayzinho, solução spray, ela pode aplicar 6 vezes ao dia, beleza? Sempre recomendado acima de 6 anos de idade, com exceção do Fluibuprofeno, que não é legal usar em criança, mas pode usar tranquilamente. Então, a sua prescrição é um anti-inflamatório como naproxeno ou ibuprofeno, seguindo a posologia normal, naproxeno de 12 em 12. Para controlar a dor e a febre, o paracetamol pode ser usado de 6 em 6 e vai usar a pastilha ou o spray para garganta, tá? Sendo que a pastilha pode ser usado, se for, né, fluibuprofeno de 6 em 6 horas, a benzidamida, ela pode ser usada até 10 pastilhas por dia, seria aí de 4 em 4 horas, estaria bom para o paciente usar, e o sprayzinho pode espirrar de 6 em 6 horas, ok? Fora da prescrição normal, o que você poderia acrescentar ou utilizar? Se você não vai usar o naproxeno nem o ibuprofeno, a nimesulida seria uma opção terapêutica importante para você. A nimesulida gosta de tecido mole, gosta de agir na garganta principalmente, e ela pode ser usada de 12 em 12 horas também. Aí minha pergunta é o seguinte, qual é a diferença da nimesulida normal para o Maxulid? Alguém sabe? Alguém sugere aí uma diferença? Tá pequenininho, não dá pra ver direito, mas parece que a dosagem é diferente. Dosagem diferente? Esse aqui é Posso estar 400, enganado, esse aqui é mas 100. parece bem pelos traços. Nimesulida é 100, 400, esse é nossa. 400. Vamos lá, qual é a diferença aí? Na vida real funciona assim, não tem diferença de ação farmacológica 100 e 400. Nenhum dos dois, por exemplo, o Maxolid não é mais forte do que a nimesulida de 100. A diferença está na velocidade de efeito, que significa que o Maxolid ele é mais rápido do que a nimesulida normal. A diferença basicamente é essa. Mas e os 400 miligramas? Na verdade, você tem uma composição do Maxolid com 400 miligramas de nimesulida associada a beta-ciclodestrina. A beta-ciclodestrina facilita a absorção dessa nimesulida, fazendo com que o efeito dela se torne mais rápido, mas a beta-ciclodestrina faz com que a absorção seja menor. Então, nesse caso, a concentração, né, em termos de dose, você tem a mesma coisa praticamente, você tem a mesma concentração de benefício para o paciente, porém o Maxolid é mais rápido do que a nimesulida. Então, se você for optar por ele, lembra que ele tem uma ação mais rápida do que a utilização das medicações que são utilizadas aí para o processo da utilização dessas medicações, e o efeito dele acaba sendo mais rápido, tá? E nesse caso, a gente precisa lembrar que a opção terapêutica para você escolher, né, entre elas, seria mais em termos de agonia do paciente. Se ele está muito agoniado lá com dor, eu usaria o Maxolid. Se ele aguenta esperar uma meia horinha para absorver a medicação, eu uso a nimesulida normal, beleza? Então não tem diferença, é só a questão da consideração. Fora então os que podem ser prescritos, que a gente falou que é o naproxeno, o uso do ibuprofeno e o uso também dos analgésicos, paracetamol e dipirona, a gente também pode usar diclofenaco. Ele também pode ser indicado para esse tipo de problema, só restringe o uso em paciente que tem algum problema renal ou idoso. Idoso adora o diclofenaco. O diclofenaco aumenta mais de 5 vezes. O uso de diclofenaco frequente aumenta em até 5 vezes
há a chance de você ter uma lesão renal. Então, eu não indicaria para idoso e também não indicaria para pacientes que já têm algum problema renal, porque é pior. Qualquer anti-inflamatório é ruim para o sistema renal. O diclofenaco talvez seja um dos mais perigosos, vamos dizer assim, tá? Então, não seria interessante. Aí entra uma dica minha aqui que eu quero que vocês coloquem na lista de vocês, tá? O seu paciente, ele tem a dor, processo inflamatório, a dor de garganta. Você está fazendo um tratamento com naproxeno ou até com nimesulida de 12 em 12 horas, ou ibuprofeno também de 8 em 8, sem problema nenhum. Ele já tomou paracetamol, mas mesmo assim ele sente dor. A dor está muito grande. Gente, toda vez que você tiver dor de origem inflamatória, mesmo que você esteja associando um anti-inflamatório inicial, tá? Você poderia lançar mão do trometamol, do cetorolaco de trometamina. O cetorolaco de trometamina é um AINE analgésico muito potente, extremamente interessante, que é usado via sublingual, tem um efeito rápido e pode ser usado de 8 em 8 horas. Inclusive, você deve lembrar dele na dor de dente. Você está dando para o paciente, por exemplo, o uso de dipirona de 6 em 6 horas, o paciente não está melhorando da dor, associe o cetorolaco de trometamina, porque ele vai amenizar a dor do paciente na dor de dente, tá? Na garganta também pode ser associado, por exemplo, ao paracetamol ou à dipirona para diminuir a inflamação e a dor daquele tecido, ok? Tudo bem? Lembrando que, tem alguma pergunta aí, gente? Lembrando que nessa situação da infecção viral, você não precisa entrar com antimicrobiano, tá? Pode falar, se alguém quiser. O refluxo pode dar dor de garganta? O refluxo causa irritação na garganta e ele pode facilitar infecções, porque é o ácido que irrita a garganta. Então, pode deixar rouco, pode causar irritação, pode causar desconforto da voz e da garganta. Então, assim, ele facilita, é uma porta de entrada porque você está abrindo ali um espaço de lesão e a bactéria, o vírus, ele pode causar infecção. Rouquidão... Mas ele mesmo não cria sozinho, né? A infecção não, a infecção ela vem da boca. Então, se o paciente é... Hã? Não, mas a dor de garganta criada Pode. Pelo refluxo, sim. Por exemplo, você tem refluxo, um refluxo que está bem feio. O ácido vem até a nossa região do esôfago, que é a garganta, e a pessoa começa a ter irritação na garganta. Aí ela vai ter dor, vai ter inflamação. Ela pode não ter febre, não ter infecção, mas ela tem dor de garganta. E aí você trata o refluxo, tá? Você não trata a dor de garganta, você tem que tratar o refluxo. Do mesmo jeito que o refluxo causa tosse. Então você vê uma criança, por exemplo, com tosse seca, uma das suspeitas pode ser o refluxo. Essa tosse acontece quando? Quando a criança come, após ela comer, ou o adulto mesmo. Quando ele tosse mais quando? Ele tosse mais depois que ele come e deita. Ele tosse mais depois do alimento. Depois que ele come, ele senta no sofá e ele começa a dar uma tosse meio seca. Essa tosse pode ser originária do refluxo também. Então a irritação da garganta e a tosse pode acontecer, mas daí tem que tratar o refluxo, tá? E não a inflamação, não a garganta, né? E a tosse pode ser gerada pela dor de garganta que foi gerada pelo refluxo? A tosse normalmente ela é irritativa por causa do ácido. Então o refluxo normalmente gera irritação na garganta e gera tosse, tá? Mas é o ácido agindo no sistema respiratório, onde ele não deveria estar presente. A dor de garganta em si normalmente não vem acompanhada de tosse, a dor de garganta sozinha, tá? Ela vem só a dor de garganta mesmo. Se o paciente tiver infecção viral, ele pode ter coriza, nariz correndo, vermelhidão no olho, e aí talvez aconteça também de atingir o pulmão e causar um pouco de tosse. Mas normalmente é o refluxo que leva a irritação da garganta e vai gerar tosse, tá? E aí entra a outra possibilidade. Se você tem infecção viral, você só vai tratar com o anti-inflamatório, não entra com antibiótico. Lembra de usar o AINE, o analgésico e a pastilha, tá? Que pode ser associada ou spray para associar. Se tiver doendo muito,
você tira o naproxeno e entra com o cetorolaco de trometamina, porque ele é mais analgésico, ele é mais potente como analgésico. Na infecção bacteriana, gente, o ideal seria o tratamento com bezetacil, a benzilpenicilina, tá? Ou penicilina V ou a benzilpenicilina G. A bezetacil seria, claro, um antibiótico de prescrição médica. Seria administrada ali intramuscular, tá? Dose única ao dia durante 10 dias de tratamento. É uma injeção de bezetacil por 10 dias de tratamento. É claro que isso é difícil, isso incomoda, isso causa dor e muitas vezes nem o médico prefere não prescrever. A opção tranquila também de utilização é a amoxicilina. Ela é usada 500 mg de 8 em 8 horas durante 10 dias de tratamento. Se for criança, é 50 mg por quilo de peso. Sempre os 10 dias de tratamento é muito importante, porque é aí que você vai erradicar a infecção do paciente. É aí que você consegue eliminar essa infecção que o paciente está apresentando, tá? Gente, anotem na lista de vocês o antihistamínico. O antihistamínico ajuda na garganta? Ele não é anti-inflamatório, mas ele tira aquela sensação de coceira da garganta. Tem hora que a garganta irrita pelo ambiente seco, pela questão de coceira. Então, se for uma tosse irritativa, seca, que causa dor de garganta, você pode entrar com antihistamínico também. A preferência é sempre pelo antihistamínico de segunda geração, desloratadina ou loratadina. Qualquer uma das duas pode ser. Ou fexofenadina. Então, na sua prescrição, você pode entrar o anti-inflamatório para amenizar a irritação, o spray que você vai aplicar 6 vezes por dia, pode ser feito. Se for uma tosse irritativa, tá? Além de tratar, além de recomendar essas informações, você também vai orientar o paciente a fazer o uso do antihistamínico, que vai amenizar um pouco mais essa irritação da tosse. Então, isso pode amenizar bastante o processo da dor, da tosse que causa a irritação da garganta, ok? Outra coisa importante também que a gente sempre lembra é que os expectorantes, de um modo geral, principalmente quando o paciente está tendo uma tosse, né, mais presente, eles aumentam a frequência da tosse. O expectorante é muito bom para tosse carregada, ele ajuda muito a melhorar nesse processo, tá? Ele ajuda a melhorar a irritação também, fluidificar. Então você tem que lembrar, se o paciente está tendo tosse e dá tosse via dor de garganta, você vai tratar a tosse para amenizar o problema que o paciente está apresentando. Sempre ingerir bastante água, tá? Se você quiser recomendar, isso é bem legal, quero reforçar isso aqui também, porque assim, não é só remédio, gente, não é só medicamento. O medicamento é uma parte do tratamento, você pode orientar, fazer sua prescrição, já mostrei ali qual seria a dose, tudo certinho. E junto com isso, você vai colocar o paciente na sua receita. Na prescrição, fazer gargarejo com água e sal durante 15 segundos, 4 vezes ao dia. Coloca uma colher de chá de sal e uma xícara de água morna, ok? Escreve lá. Fazer gargarejo 4 vezes ao dia. Usar umidificador do ambiente. Não fumar e não ficar exposto ao cigarro. E ingerir bastante líquido, bastante água. Essa é a medida não farmacológica que vai compor a sua receita. Então a sua receita vem a medicação com a dose, com a posologia que vai ser utilizada. Então eu teria ibuprofeno de 600, administrado por via oral, comprimido. A administração pode ser de 8 em 8 horas. Junto com isso, eu poderia associar o spray ou a pastilha, que são interessantes. O antihistamínico, que vai amenizar a tosse irritativa e vai colocar uma medida não farmacológica. Sal, água morna, uma xícara com uma colher de sal. Fazer o gargarejo 4 vezes por dia. Essa é uma recomendação importante na dor de garganta. Beleza? Perguntas aí, tem alguma? Não, tudo bem. Posso passar para o outro item aqui. Outro item importante, febre. Aí a febre fala, professor, a febre eu sei como resolver.
Eu vou colocar para vocês de uma forma muito direta como você melhora aquela febre que é persistente e recorrente, aquela febre que vai, volta, vai, volta, vai e volta de novo. Aquela febre que o cara toma um remédio, dali 3 horas, volta a febre de novo, tá? Então essas febres que são intermitentes, que são mais intensas, elas também merecem um tratamento especial. Temperatura normal, 36,5 a 37,5, tá? Conforme o dia, conforme o calor, conforme a blusa, conforme o ciclo circadiano. Isso é normal, até 37,5. Acima de 37,5, ele já se torna um estado febril, acima de 38 já é uma febre relativamente importante, e claro, acima de 39 é uma febre alta, ok? Pode falar. E abaixo de 36,5? Não tem problema, a não ser que a pessoa esteja com muito baixo, né? Ela pode estar ali com 35 e tal, porque ela pode estar com hipotermia. Aí você precisa esquentar o corpo daquela pessoa. Então pode acontecer, por exemplo, a pessoa está desidratada, a pessoa está passando por um local muito frio, sem blusa, ela pode baixar a temperatura abaixo disso. Mas assim, medidor lá deu 35, talvez seja uma falha da medida ou realmente o corpo da pessoa esteja 35. O que pode ser feito? Aquecer o corpo da pessoa, colocar uma cobertinha lá para ela ficar mais quente. Mas não tem nenhuma restrição, nenhum problema não. Tá? Não tem problema então? Não. A não ser que seja muito baixa a temperatura, né? Aí pode ser alguma complicação. A pessoa tiver com hipotermia, né? Mas a hipotermia, assim, ela é causada pelo ambiente. Se o ambiente estiver muito gelado, muito frio, a temperatura do corpo vai baixar realmente, tá? Então tem 35, 35,5 assim, não tem muito problema. Não, nenhuma restrição, nenhum problema, tá? Ó, se fosse uma temperatura retal, que a gente normalmente não faz aqui no Brasil, que é a temperatura que é coletada via anal, ela é normalmente 38 graus, tá? No final da tarde. Mas isso muda de acordo com o dia, de acordo com a temperatura do ambiente, então pode modificar bastante, tá? Normalmente a temperatura mínima, né? Ela ocorre entre 2 e 6 da manhã ali, a máxima entre 5 e 19 horas da tarde ali, né? 5 da tarde, 19 horas, que é a hora que o corpo está mais quente, e entre 2 e 6 da manhã é a hora que o corpo está mais frio, tá? Mas isso é uma variação, depende muito por exemplo, se o cara praticar atividade física, a temperatura sobe, né? Se ele estiver fazendo algum esforço, a temperatura sobe também, tá? A febre é mediada pela inflamação e a gente tem uma área do cérebro que é chamada de hipotálamo, que é um termostato, é ela que regula essa temperatura, tá? Febre é causado por infecções bacterianas, e ela pode não estar presente, por exemplo, em alguns idosos ou criança. Por quê? Como ela é um processo inflamatório, você pode ter um idoso, tá? Que não apresenta sinal de febre. Ele está com infecção, mas ele não apresenta febre. Aí você fala, mas por quê? Porque a imunidade dele é relativamente baixa, então não cria uma resposta imunológica importante, ele não gera febre. Sistema urinário, infecção da bexiga, por exemplo, ela não gera febre. O paciente pode ter infecção da bexiga, cistite e não ter febre. Se for do rim, normalmente gera febre. Normalmente o paciente apresenta febre. Então, a infecção de trato urinário da bexiga muitas vezes não gera sinal clínico de febre, mas a do rim já o paciente apresenta na maioria das vezes. Corticoide, o paciente está tomando corticoide, pode ser que ele não tenha febre, ele tem infecção, mas não tenha febre, porque a manifestação da febre é inflamatória. O corticoide baixa a resposta inflamatória, baixa a imunidade e não aparece a febre. E o uso de anti-inflamatório também mascara, né, o sinal clínico da febre, tá? Qual é a função da febre? Gente, a função é destruir bactérias, destruir agentes que não gostam de crescer num ambiente mais quente. Então a função dela é essa, destruir as bactérias e os agentes que não gostam de crescer num ambiente que é mais quente. Manifestação clínica junto com a febre vem desconforto, mal-estar, cefaleia, transpiração, calafrio, taquicardia, dor no corpo, irritabilidade, anorexia. Tudo isso são sinais clínicos que estão associados ao paciente à febre. Além disso, a febre causa desidratação. É muito importante tomar água quando você está com febre, porque senão você vai desidratar.
E crianças, tá? Crianças normalmente com febre acima de 38, principalmente crianças abaixo de 6 meses, devem ser encaminhadas ao tratamento médico para uma avaliação mais precisa do quadro clínico, tá? Criança com mais de 6 meses, se a temperatura estiver acima de 40, precisa desse acompanhamento médico para uma avaliação específica e ver o que está causando uma febre tão alta, ok? Tome muito cuidado com essas situações que são situações clínicas emergenciais, tá? Temperatura acima de 38, como a gente falou, pode indicar uma infecção uma bacteremia bastante grave, ok? E quando a febre já é mais de 3 dias com febre também, é um sinal clínico de alerta para encaminhar ao médico, tá? Aqui é uma classificação, como eu já falei, esse material todo eu vou mandar para vocês, então, constante, intermitente, remitente, recidivante, recorrente. É só classificação para você entender qual é a diferença entre as febres, ok? Termômetros. Hoje a gente tem uma opção boa, que é o termômetro de baixo custo, que é o termômetro digital. Para a gente talvez seja o melhor de todos. Termômetro de coluna de mercúrio a gente não usa mais. E existem algumas opções que são termômetros como da chupeta, que eu acho bem legal para o bebezinho, porque ele ajuda muito no monitoramento. Ele só é um pouco mais caro do que os outros. O termômetro de infravermelho, tá? Ele tem um custo mais alto que aquele que a gente está acostumado a ver nos mercados, nas entradas das portas lá para medir essa temperatura. E precisa tá bem calibrado, precisa medir certinho para poder marcar uma temperatura correta. Então a gente usa mesmo o termômetro digital, que é o mais barato e o mais comum, ou o termômetro de chupeta também, que pode ser usado. Se vocês não conhecem, existe também adesivinho. Você coloca o adesivinho na testa da criança e espera o adesivinho mostrar se está com febre ou não, tá? É bom porque o adesivinho pode ser usado várias vezes, né? Então dá para usar, depois pega outro, coloca lá e vai monitorando se a temperatura está melhorando ou não desse paciente, ok? Gente, alerta aqui, coloca na lista de vocês, convulsão febril, febre de criança principalmente, acima de 39,5 ou 40. Toma cuidado com o uso da dipirona. Injetável, então, nem se fala. Injetável é muito perigoso. Então, a febre, se a criança estiver com a temperatura acima de 40 e você entrar com a dipirona, por exemplo, para controlar a febre, você tem grandes chances de causar uma convulsão febril. Se for injetável, a probabilidade é até maior, tá? Se a criança tiver convulsão febril, mantenha a calma, colocar a criança num lugar seguro, onde ela vai se bater e não vai machucar, tá? Virar a cabeça da criança para o lado para soltar a saliva, para não engasgar, tá? Não puxar a língua, não colocar a mão na boca, simplesmente soltar as roupas, deixar ela mais frouxa para conseguir respirar e assim que a criança parar de convulsionar, leve ao hospital. Se a criança não parar de convulsionar dentro de 1 minuto, ou 1 minuto e meio, 2 minutos, você precisa já trazer o SAMU para atendimento rápido ali com você ou levar o mais breve possível para o hospital, ok? A maioria das crianças não vão ter outra convulsão febril, a maioria das crianças, e um pequeno percentual que vai se tornar epilético, vai ter doença que é a epilepsia e vai ter convulsão com mais frequência, tá? Na febre é sempre importante a gente avaliar a temperatura, se a pessoa tem dor de cabeça intensa, se ela tem rigidez na nuca, que é um sinal clínico de meningite, ou se ela teve vômito ou se ela está desidratada. Se ela tiver vômito e rigidez na nuca, é um sinal de meningite, eu preciso encaminhar essa paciente para o médico urgentemente para fazer a avaliação, ok? Vamos falar da temperatura. Quais opções a gente tem para controlar a febre do paciente, ok? Vamos avaliar aqui as duas possibilidades. Primeiro, é isso que eu quero chegar aqui com vocês. Quando você tem uma febre, tá? E essa febre, ela é uma febre intermitente, aquela febre que vai e volta.
A criança está com febre 8 horas da manhã, você dá o remédio, ela melhora. Aí a outra dose do remédio era 1 hora da tarde. Só que 10 horas da manhã a febre voltou. O que você faz? Gente, primeiro, você começa sempre com uma medicação. Qual delas? Ibuprofeno ou paracetamol. São as duas melhores opções. Se o paciente está tendo febre, você deu uma dose de ibuprofeno às 8 da manhã. A outra dose é 1 hora da tarde. Mas nesse intervalo ele está tendo febre de novo, você não repete o ibuprofeno, você intercala com o paracetamol. Então você vai usar um ibuprofeno de 6 em 6 horas e nesse intervalo, se houver febre, você dá uma dose do paracetamol. O que isso significa? Isso melhora o controle da febre, isso diminui a dor e o desconforto do paciente, e isso evita que você fique usando várias vezes o mesmo anti-inflamatório. Ok? Tudo bem? E a dipirona? Vamos lá. A dipirona entra como opção, só que você tem que lembrar que a dipirona sempre eleva 1 grau a temperatura para depois ela baixar. Então eu falo sempre que se a febre é mais alta, eu não entraria direto com a dipirona. Se a febre está acima de 39,5, eu não entro direto com a dipirona. Se entrar, tem grande chance de trazer um risco de convulsão febril. Para mim, mais seguro em criança é sempre o paracetamol e o ibuprofeno. A febre, a temperatura controlada pela dipirona, ela funciona, ela tem uma ação muito boa, inclusive ela é uma das mais potentes, só que ela sempre aumenta 1 grau para depois baixar. Se a criança está com 40, você dá dipirona, ela vai para 41. Se ela vai para 41, tem chance de ter convulsão febril. E aí depois ela baixa, mas ela sobe para depois baixar. O que a gente recomenda? Os mais seguros, principalmente para criança, é o paracetamol e o ibuprofeno. Intercalar é melhor do que ficar usando várias vezes o mesmo anti-inflamatório. Outra recomendação é dar o banho. O banho não é gelado, ele é numa temperatura mais baixa que o corpo da criança para resfriar a criança. Não passar álcool, não fazer compressa de gelo, simplesmente dar o banho para essa temperatura baixar e depois você pode usar o anti-inflamatório. Se você não quer usar o ibuprofeno e o paracetamol e a febre está mais alta, você vai dar o banho e depois você entra com a dipirona. Sem dar o banho, não entre com a dipirona porque ela não vai ser interessante para esse paciente, beleza? Ela vai trazer um risco aí de você estar trazendo causando uma convulsão febril nesse paciente, beleza? Tudo bem? Paracetamol, já coloquei as doses dele, tá? 750 de 6 em 6, 500 de 6 em 6 ou 750 de 8 em 8, criança até 200 mg pode ser administrado, tá? 15 minutinhos, pico de efeito em 60 minutos, bem tranquilo o paracetamol, só não pode exagerar na dose. Aqui tá a dose para vocês, a dose não é decorada, né? A gente vai lembrando ela depois aí, uma gotinha por quilo. O ibuprofeno, tá? O ibuprofeno de 100 mg também pode ser administrado uma gota por quilo. Ele é uma opção terapêutica muito boa, pode ser usada no lugar do paracetamol, e o ibuprofeno vai ser administrado dessa dose que eu coloquei para vocês aqui, de 6 em 6 horas, uma gota por quilo, ou a administração dele de 600 mg de 6 em 6 horas, tá? Também vem a posologia aqui, tá? Tem algum efeito colateral que pode ser mais desconforto gástrico, não tem nenhuma coisa mais grave, tá? E é bem tranquilo. A gente colocou o naproxeno aqui como anti-inflamatório, mas ele não é empregado para febre, então não seria tão indicado. E a dipirona, ela pode ser uma opção terapêutica, como eu já expliquei. Existe o risco de alergia, porque a dipirona está mais presente, causa mais resposta alérgica. Ela é proibida em vários países do mundo, tá? No Brasil ela é comercializada normalmente. Só precisa tomar cuidado porque em febres altas ela pode causar esse risco. Ela eleva a temperatura para depois baixar, ok? Quer perguntar alguma coisa? E se assim, tipo, você estiver se sentindo meio febril e aí meio indisposto assim por causa disso e no termômetro não der febre, mesmo assim você se sentir assim,
Uhum. E tomar dipirona vai aumentar 1 grau a temperatura também? Não. A temperatura ela só é modificada em estados inflamatórios. Se o paciente tiver a temperatura mais elevada, a dipirona pode realmente subir essa temperatura. Se a sua temperatura estiver normal, você toma a dipirona normal, ela não vai ter alteração, tá? Porque a gente não usa dipirona só para febre, a gente usa dipirona para tudo, né? Para dor, para outras coisas. Então, por exemplo, o cara tá com dor, ele não tá com febre, mas ele tá com dor. Se tomar dipirona não faz diferença nenhuma, não vai mudar o eixo hipotálamo. Mas na febre, em alguns pacientes, você pode ter essa alteração. O paciente está com febre, você dá dipirona, ela sobe 1 grau para depois baixar, tá? Esse sistema ele já está desregulado, né? O hipotálamo já está desregulado, então ela pode causar esse efeito colateral, ok? Dipirona tá a dose aqui também, tá? Vocês sabem por que ela não é comercializada em vários países do mundo, né? Ou não? Não. Sim. Ela causa um efeito que é chamado de agranulocitose ou até aplasia medular, anemia plásica. Essa granulocitose é uma doença relativamente rara, muito rara para a gente, no Brasil, né? Muito rara realmente, mas é mais comum em indivíduos de origem europeia. Então ela tem uma probabilidade maior de acontecer nesse perfil de paciente. Para a gente, como a gente tem uma miscigenação, uma mistura grande, dificilmente acontece esse tipo de problema, que é uma falha do funcionamento da medula. A medula para de produzir célula, e isso pode ser extremamente grave para o paciente, mas para a gente isso não acontece normalmente. Tá? E para quem tem lesão medular nisso daí, então? Não tem problema nenhum. Lesão medular é uma coisa muscular. Eu estou falando da medula, é a produção de célula pela medula. Tá? A lesão muscular tem relação com nervação, com outras coisas, não com a produção da célula. A aplasia medular ela é dentro do osso ali, onde você faz a produção de células do sangue. Então você para a produção de células do sangue, mas quem tem problema de coluna, lesão medular, não tem diferença nenhuma não, pode tomar normal. Tá? Terapêutica não farmacológica, tá? Não usar álcool e não usar gelo. Pode usar roupa leve, não cobrir demais o paciente, ingerir bastante líquido e fazer banho com água morna, tá? Água morna, não é gelado, que a pessoa acha que tem que jogar gelo. Líquido, tem que tomar bastante líquido, 30 ml por quilo. Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês dizendo quantos ml cada criança tem que tomar de líquido por dia. Tá? Então, pegar uma criança de 4 a 8 anos, tem que tomar no mínimo aí 1.600 ml por dia de água. Beleza? Dúvidas aí? Alguma pergunta específica? Lembra dessa questão de intercalar, que é sempre muito importante a gente conseguir fazer esse trabalho, porque isso ameniza sintoma do paciente, ameniza desconforto e melhora o quadro clínico dele. Não ficar repetindo a mesma droga. Usa a dipirona? Pode usar sempre que tiver temperatura alta. É melhor você dar o banho antes de dar a dipirona. E se necessário, se não estiver baixando com o ibuprofeno, você pode usar a dipirona sim. A questão é, se você tiver uma temperatura mais alta e não puder fazer o banho, a recomendação é você fazer a dose do ibuprofeno. O ibuprofeno segura a temperatura ali dentro da faixa aceitável, dá uma baixadinha na febre, e aí você entra com a dipirona. Aí a dipirona vai conseguir fazer o trabalho dela, que é baixar a temperatura. Aí não teria tanto problema e o risco febril seria menor. Mas eu sempre falo que essa é uma alternativa quando você não pode dar o banho. Melhor seria o banho, tá? Parece que para consulta farmacêutica, cada doença tem a sua anamnese, não? Cada doença tem anamnese, em qualquer tipo de consulta. Você vai ter sempre uma avaliação. A anamnese e a semiologia ela faz parte do processo. Você vai avaliar o paciente, vai interrogar, perguntar, entender quais são as características, as alterações que o paciente está apresentando, para poder direcionar, né? Por isso que eu falo sempre que a consulta, né, e a prescrição e tudo que vem junto com a consulta, ela não é um negócio feito no balcão. O cara que chega para você no balcão e fala, eu tô com febre, ou meu filho tá com febre, dá um remédio para febre. Dá um remédio para febre, tá, qualquer um dá. Chega lá e fala, olha, dá um remédio para febre, ibuprofeno é para febre, pirona é para febre, paracetamol é para febre. Mas não há anamnese, não foi feito nada, você só realmente deu o remédio e falou para ele tomar lá de 6 em 6 horas. Isso é muito comum, né? Praticamente
né? A pessoa que nem estudou farmácia, ela tem condições de aprender. O balconista, por exemplo, que tem experiência, ele vai conseguir fazer isso tranquilamente. Mas a anamnese, a avaliação, o entendimento, como é que é essa febre? Essa febre vai e volta. Por que está tendo febre? Já faz quantos dias? Já faz mais de 3 dias que a pessoa está tendo febre? Está hidratado? Está desidratado? Qual é a idade da criança? Qual é o fator que está levando esse quadro clínico de febre, que pode ser outros problemas, por exemplo, como infecção de garganta, infecção respiratória. Tudo isso entra dentro da consulta. Então, não é um processo que a gente consegue fazer somente lá no balcão da farmácia, porque o cara perguntou para você, dá um remédio para febre, tá? Existe toda uma associação de situações clínicas que precisam ser avaliadas para que você consiga fazer um atendimento correto e uma orientação perfeita para esse paciente. A temperatura, por exemplo... Oi. Não, eu falo assim porque eu tenho uma tabela de anamnese assim geral, sabe, geral assim, que tem que parece não funciona tanto assim, né? Porque se cada doença tem a sua anamnese, eu não posso simplesmente seguir uma anamnese geral de tudo e levar em consideração isso. Não, tem que sempre fazer uma pergunta que não está lá. Exatamente. Você precisa saber fazer as perguntas certas e saber direcionar através dessas perguntas o seu atendimento, tá? Esse é um dos fatores. Por isso que eu falo que a consulta não é uma coisa que a gente normalmente faça no balcão. Você pode até fazer as perguntas no balcão, mas é desconfortável, você precisa trazer as informações do paciente. E eu falo sempre também que não é uma coisa que você precisa fazer para todo mundo. Você vai fazer para os pacientes que têm interesse e têm a necessidade daquilo, né? O cara chegou lá para comprar um remédio, uma Neosaldina para dor de cabeça, você não vai fazer interrogatório para saber se é cefaleia tensional, se é enxaqueca, se é alguma coisa desse tipo. Mas aquele paciente que precisa de você, que ele chega pedindo orientação, é interessante que você converse e tenha uma avaliação mais completa. E essa avaliação é permitida, ninguém está fazendo nada fora do normal, tá? Nada fora da lei, nada fora do que é recomendado. É um trabalho que você faz de avaliar e principalmente, que eu acho que é uma coisa muito legal de lembrar, a gente desafoga uma série de atendimentos que teriam que ir para o hospital, que teriam necessidade de fazer atendimento no hospital, num posto de saúde, no sistema de saúde. Imagina se nós, na farmácia, não resolvêssemos um monte de problema que aparece lá no dia a dia, tá? Imagina, né, como seria sobrecarregado o sistema de saúde. Imagina se a farmácia não pudesse vender sem receita, né? Ou se ela não pudesse fazer a indicação dos MIPs ou a prescrição. Então, é uma coisa que precisa ser feita. Vamos mais um aqui para a gente pegar pelo menos mais um conteúdo e avançar nele? Pessoal que está aí, pergunta se tiver alguma dúvida. A Cícera, Roselaine, Bernadette, Lília, Manuela também. Então, se quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Vamos falar de tosse. Tosse é um problema que acontece muito também, né? E aí o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui o slide que eu acho que não está aparecendo. Tosse, vamos lá. Ah, mas tosse eu conheço, tosse eu sei indicar, eu já resolvo um monte de gente que está com tosse e tal. Tem sempre alguma coisa para aprender, tá? A gente vai passar algumas coisas que talvez ajude bastante o seu paciente na tosse, tá? Aí entra a nossa anamnese sempre, né? O paciente tem tosse, mas ele tem irritação brônquica da garganta, pode ser indicativo de tosse seca. Essa tosse, ela é persistente por mais de uma semana ou ela é recorrente? Tosse prolongada pode ser até tuberculose, talvez seja interessante se for muito recorrente. O cara tá tossindo, tá emagrecendo, não tá conseguindo se alimentar direito, talvez é interessante você encaminhar o paciente para fazer o atendimento médico. O paciente é fumante, tem febre junto com tosse, tá? Também é um sinal de infecção, tá? Toma algum medicamento, por exemplo, como captopril, que pode causar tosse, tá? Qual é o tipo de tosse? Ok? Essa tosse é uma tosse irritativa, seca ou uma tosse carregada com secreção? Tosse carregada com secreção não é interessante eu cortar por completo. Eu posso fluidificar, tirar a secreção
e fazer a pessoa eliminar essa secreção na tosse. Mas eu fazer o paciente parar de tossir por completo pode causar até mais mal. Inclusive ele pode acumular a secreção no pulmão. Então a tosse ela faz parte do processo. Infecções bacterianas, infecções virais, alérgicos, mudança de temperatura, refluxo, como a gente já falou, pode ser um fator de risco para tosse, tá? Uso de medicamentos como inibidor da ECA, captopril e enalapril pode causar tosse, tá? E aí a minha pergunta é, a tosse eu tenho antitussígeno, expectorante e mucolítico. Vamos diferenciar esses três aí para a gente saber o que é cada um deles, tá? Para a gente separar primeiro, tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho da tosse causada, tosse seca irritativa, tá? Causada por medicamentos que são, causada por medicamentos, causada por agentes, né? Por agentes pró-inflamatórios, agentes que causam irritação da garganta. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu acho que eu pulei um pedaço da tosse. Tá? Acho que eu comecei lá de baixo. Então vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho que eu tenho algumas coisas ainda que eu não tinha colocado. Primeiro é o seguinte, a gente tem a irritação que pode causar a tosse, mas sempre é um sinal de alguma alteração nas vias aéreas. O que você precisa lembrar também? Quando você pegar criança, uma coisa importante, se ela tem alguma coisa irritativa na garganta ou no pulmão, também pode causar tosse. Então a criança pode ter inalado alguma coisa que causou tosse. Outra coisa que eu sempre falo, congestão nasal em criança, acho que eu vou abrir um parênteses aqui. Gente, congestão nasal em criança, isso é legal você lembrar. Lembra dessa informação. Se ela for de um lado só do nariz, você suspeita de alguma coisa que esteja entupindo aquele nariz, tipo assim, um cotonete. Aquela bolinha branca do cotonete, a criança pode ter enfiado no nariz. Então, se for obstrução de um lado só, suspeita disso. Lembrar sempre que criança tem algumas coisas diferentes. Então não adianta você chegar lá e falar assim, olha, tá com tosse e tal, mas e aí? Pode ter engolido alguma coisa, pode ser irritativo, pode ter causado aspiração de alguma substância que chegou no pulmão também, tá? Mecanismo da tosse, normalmente ele tem a ativação de fibras do tipo C, o aumento da concentração de CO2, né, que pode causar essa irritação, e a tosse produtiva, com secreção, quer dizer, tem secreção pulmonar, tem catarro, tem secreção que leva a esse estímulo da tosse, ok? A duração, ela pode ser aguda, que é até 3 semanas, e crônica, acima de 3 semanas. Tosse crônica é característico de algum quadro infeccioso, pode ser tuberculose, por exemplo, tá? O que pode ser? Como a gente já falou, infecções virais, tipo resfriado, sarampo pode causar tosse. Agentes irritativos como pólen, tabaco, fumaça pode causar tosse. Mudança da temperatura pode causar tosse. Refluxo, como a gente já citou. Doença pulmonar obstrutiva e medicamentos, como a gente citou lá, inibidores como captopril e outros. E aí eu queria explicar qual é a diferença. Vocês vendem muito SPEC, vocês vendem muito medicamento para tosse, ambroxol, carbocisteína, acebrofilina, tem uns queridinhos, tem outros menos queridos, acetilcisteína. Mas qual é a diferença? Existem 3 tipos de medicamento para tosse. O antitussígeno, que inibe a tosse no sistema bulbar, o reflexo de tosse, tá? Geralmente é só para tosse seca e ele bloqueia aquele reflexo, aquele estímulo da tosse. A tosse é um mecanismo protetor, tá, gente? Ele protege você. O que você está fazendo quando você tem tosse? Você está eliminando alguma coisa que está fazendo mal para o seu pulmão. Então ele é um mecanismo bastante protetor, bastante interessante, que é bom para o seu organismo. Ele faz bem para você porque ele vai ajudar você a eliminar aquela substância do seu pulmão, tá? Outra coisa importante aqui. A gente tem expectorantes, tá? O que são expectorantes? Expectorantes são agentes que estimulam o mecanismo
de eliminação do muco. Então, o que a gente tem no pulmão? Movimentos ciliares, movimentos que estimulam a secreção do muco, movimentos que fazem com que aqueles cílios do pulmão retirem aquela secreção e eliminem ela para fora. Você pode escarrar e cuspir, ou você pode engolir e sair pelas fezes. A criança vai engolir e vai sair pelas fezes, tá? O expectorante, ele aumenta a expulsão da secreção, ele aumenta a atividade ciliar, ele aumenta a atividade das glândulas secretoras, ele faz com que eu tenha maior fluidez, aquele muco deixa de ficar grudado, fluidifica e aumenta a eliminação. Os mucolíticos, tá? Eles são agentes que dissolvem o muco. E aí entra um detalhe que eu não sei se todo mundo sabe, muita gente faz errado, tá? O mucolítico, ele dissolve o muco e você precisa tossir para ele sair. Então, por exemplo, vamos lá. Alguém sabe o nome de um mucolítico? Achei que expectorante e mucolítico fosse a mesma coisa. Não. A cebrofilina, é? A cebrofilina é um pouco mais expectorante. Tem uma que é carbocisteína. Ah, sim. Tá bom. Carbocisteína, Quase não vende aqui. ela é um mucolítico. A carbocisteína, ela nunca pode ser usada com antitussígeno. Por quê? Porque ela dissolve o muco, tá? Ela facilita para o muco sair. Só que se você der um antitussígeno, o que vai acontecer? Esse muco não sai, ele fica preso. Ele dissolve e fica ali no pulmão. Então ela sempre tem que ser usada sozinha para fazer com que a pessoa tussa e elimine o muco, tá? Tomar um pouquinho de cuidado, porque se ela for associada com antihistamínico ou com medicamento antitussígeno, ela vai ser pior e ela vai dizer, ao invés de ajudar, ela vai prejudicar a resposta. Beleza? Então, diferenciando expectorante de mucolítico. Expectorante estimula a tosse, aumenta a atividade ciliar, aumenta a fluidez do muco e aumenta a eliminação dele. O mucolítico, ele só dissolve aquele muco, ele facilita a expulsão, mas ele dissolve aquele muco e altera a fluidificação da secreção brônquica, tá? E o mucolítico faz a gente tossir mais também, não? Todo medicamento que é expectorante ou mucolítico aumenta a tosse no início. Por quê? Porque a tosse serve para eliminar a secreção. Então, se você não tossir, a secreção não sai. É normal você aumentar a tosse no início para depois ela diminuir. Conforme vai saindo a secreção, ela vai diminuindo. Então, é normal você tomar o antitussígeno, o expectorante ou o mucolítico e a tosse piorar no início. A pessoa acha que ela vai tomar o remédio e a tosse vai parar. Se a tosse parar, o pulmão fica carregado, secreção mais, piora o quadro clínico. Então, tem que tossir para eliminar, tá, gente? Tem que tossir, tá? Aqui eu já falei essa questão de situações clínicas onde a gente vai perguntar: irritação na garganta, refluxo, tosse persistente há mais de uma semana ou recorrente, é bastante perigoso. Paciente que fuma, tá? Essa tosse ela pode mascarar tumor, mascarar lesões pulmonares graves se o paciente tem febre e outros sintomas associados, beleza? Medicamento que pode causar tosse, como a gente já falou, inibidor da ERCA e tal. Antidepressivo, inibidores da MAO também pode causar tosse, tá? Paciente com tosse produtiva, tá? Que tem dificuldade para dormir ou que tem outras alterações que sofrem com esse processo. O paciente normalmente que tem tosse produtiva, você usa o expectorante para ele fazer a eliminação. E é muito comum a tosse no início da manhã. Por que a tosse no início da manhã é perigosa? Ou melhor, é muito comum. Porque você fica deitado numa posição onde a secreção começa a se acumular. Aí a hora que você levanta, que você expande o pulmão, começa a respirar mais forte, a fazer alguma atividade, essa tosse piora bastante, tá? Então é muito comum aquela tosse a famosa tosse do fumante de manhã, né? Por causa dessa secreção que fica acumulada no pulmão. Vamos separar agora o joio do trigo. Agora vem a vida real. Eu quero saber o que vocês indicam e eu vou mostrar o que é interessante. Tá? Na minha visão aqui, o que é interessante e na visão dos livros também, né? Não é só a minha. Primeiro, ambroxol, expectorante.
corrige a produção de secreção dos mucos, do pulmão, diminui a viscosidade, libera o surfactante pulmonar, ele facilita o trabalho dos cílios e ele elimina essa secreção do pulmão. Ambroxol é sempre muito bom quando o paciente está tomando antibiótico. O seu paciente está com infecção pulmonar, está tossindo e está tomando amoxicilina, cefuroxina, eritromicina, doxiciclina, amoxicilina ou cefuroxina. O que você vai fazer? Usar Ambroxol junto. Ambroxol expectora e Ambroxol faz com que a amoxicilina faça mais efeito. Facilita a concentração do antibiótico no pulmão. Tudo bem aí? Colocaram no papel, anotaram aí a informação? Ambroxol. Mas aí tem que estar com tosse com catarro, né? Porque agora é só tosse com catarro, não é tosse seca. Eu vou falar daqui a pouco da tosse seca. Tosse carregada, tosse produtiva. Essa tosse produtiva, ela vai ser tratada, e está com infecção também, ela pode ser tratada com antibiótico. O paciente está tomando um antibiótico, que é no caso a amoxicilina ou cefuroxima. O Ambroxol é um parceiro dessa amoxicilina para que ela chegue até o pulmão, para que ela facilite a entrada até o pulmão. Bromexina, tá? A bromexina também é um parceiro da Amox, tá? E ela fluidifica, tem uma função expectorante, dissolve o muco, e a bromexina é bastante segura, principalmente para utilização em criança. Então ela facilita a expectoração e a longo prazo, né, depois de um tempo, ela alivia a tosse. Muito parecida com a ação do Ambroxol. Bromexina e Ambroxol são muito parecidos, os dois mecanismos de ação. E aí vem a carbocisteína que eu falei para vocês. A carbocisteína, ela altera a síntese de glicoproteínas, ela é um mucolítico, tá? E ela dissolve aquela secreção do pulmão. Não pode ser usado medicamentos antitussígenos junto com carbocisteína, ok? Não pode ser usado medicamento antitussígeno junto com carbocisteína. Por quê? Porque ela não expectora, ela dissolve o muco, ela é mucolítica. O que vai acontecer se você usar uma droga que interfere na tosse? A secreção não vai sair, não vai ser eliminada, beleza? Então, lembra que ela é mucolítica. Guanifesina. A guanifesina, tá? Tem um risco aumentado quando você usa em pacientes que tomam anticoagulante. Então, não administrar em paciente que toma algum tipo de anticoagulante a guanifesina. Praticamente é essa a contraindicação. Ela atua como expectorante. Olha o que ela faz, ela irrita a mucosa, estimulando a tosse, estimulando a secreção, e ela faz com que eu tenha dissolução desse muco e elimina ele com mais facilidade, ok? O famoso iodeto de potássio, que hoje em dia não deve ser usado, principalmente, faz a lista aí, pessoas que têm problema da tireoide, pessoas que tomam captopril, enalapril, inibidores da ECA, pessoas que tomam espirolactona devido ao potássio, porque ele pode acumular, e ao iodo, que pode atrapalhar o funcionamento da tireoide. Então não recomendo para esse grupo de pacientes e não é interessante usar iodeto de potássio. Não usem, só use se não for realmente necessário. Ele é um expectorante, ele ajuda a estimular a secreção, ele facilita esse processo, mas ele não é tão legal assim. Abra um parênteses aí, quem está anotando alguma informação específica, abra um parênteses para entender que a acebrofilina, ela tem um efeito broncodilatador. Ela é um broncodilatador leve, não é muito potente, mas ela melhora a dificuldade respiratória do paciente. Então, é um ótimo expectorante, ela dissolve o muco, ela melhora a viscosidade, ela diminui a secreção do pulmão e ela faz o paciente respirar melhor. É um efeito broncodilatador da droga, usado em pacientes que estão com dificuldade respiratória e com aumento da secreção. Então, eu quero que vocês lembrem o seguinte, não é tudo igual, expectorante não é chegar lá na caixinha e falar, tome esse expectorante aqui, um copinho de 8 em 8 horas. Não.
Seu paciente está com dificuldade de respirar, seu paciente está tendo falta de ar, está tendo alguma dificuldade desse tipo, se ela não for uma falta de ar muito intensa, você vai usar a cebrofenina como expectorante, ela é melhor do que o Ambroxol. Seu paciente está tomando amoxicilina, Ambroxol ou bromexina, as duas opções, tá? Seu paciente tem problema da tireoide, não pode usar iodeto de potássio, ok? Seu paciente tem usa anticoagulante, não pode tomar Vic, vanifesina, tá? Carbocisteína, uso, mas uso só para dissolver aquela secreção, nunca posso usar com antitussígeno junto, tá? E a acetilcisteína, que para mim é um dos melhores expectorantes de todos, tá? É muito potente para expectoração, mas eu queria dar um destaque mais legal para a acetilcisteína. Presta atenção aí na informação. Inalação com acetilcisteína. Usa o aparelhinho de inalação, dissolve a ampola de acetilcisteína no soro fisiológico e faz inalação com aquele soro. A inalação pode ser feita 2 a 3 vezes por dia com acetilcisteína e você pode fazer mais 2 inalações só com soro fisiológico. É extremamente interessante para quem tem dificuldade respiratória, para quem está com secreção, para quem tem bronquite crônica, para quem tem bronquite por cigarro, para quem tem efizema pulmonar, para quem tem lesões pulmonares, para quem tem outras complicações que envolvem secreção de muco. É muito interessante, tá? Pode ser usado por inalação e pode ser usado por via oral. Por inalação ele é melhor do que até por via oral, beleza? Perguntas aí, gente, do expectorante. Vocês entenderam o que vocês usam em cada uma das coisas, das indicações? Todos eles são prescrições, tá? Todos eles podem ser prescrição sua, beleza? Dúvida aí? Alguma pergunta? Pode falar. Tem uma pergunta. Agora os xaropes de acetilcisteína estão vindo como suplemento alimentar. Qual que é a diferença? E ele também tem essa ação expectorante? Tem ação expectorante. A acetilcisteína, na verdade, ela é um metabólito, né? Ela pode ser metabolizada pelo fígado para eliminar algumas toxinas, tanto é que ela é um antídoto do paracetamol. Então, essa classificação, ela é mais fácil para a indústria vender. Quando você classifica como medicamento, dificulta um pouquinho mais. Quando você classifica como suplemento, é mais fácil. Comercialmente fica mais livre, ele é de venda livre. Mas o efeito é o mesmo. Os expectorantes continuam sendo o mesmo e de preferência, Lilian, se você pensar na utilização dele, eu gosto muito mais do inalatório do que o uso oral. Fazer inalação fluidifica muito mais o pulmão, criança principalmente, diminui secreção, melhora a respiração, é excelente. Mas assim, avalie, converse com o seu paciente e entenda o que ele está tendo. É tosse carregada? Beleza, tosse carregada. Mas e aí, só isso? Não, eu preciso saber, por exemplo, se ele está sentindo algum cansaço, se ele está sentindo um pouco de falta de ar. Aí eu vou articular o que eu vou usar, tá? Esse paciente que está sentindo algum cansaço, a cebrofenina é mais interessante do que os outros. Se ele está sentindo falta de ar e ele tem muita secreção, a acetilcisteína é mais interessante. Se ele está tomando antibiótico, tá? É talvez interessante associar um Ambroxol, tá? Se ele é um paciente que está tossindo com secreção, mas você percebeu que é uma tosse que tem aquele catarro preso, sabe? Aquele negócio que fica grudado na parede do pulmão, você usa a carbocisteína para dissolver aquele catarro e eliminar aquilo, entendeu? Então você vai só articular dessa forma. Gosto da inalação com acetilcisteína bastante, tá? Sou sincero porque assim, eu vejo isso no dia a dia e funciona, ajuda muito. Não perca a oportunidade de usar não, porque ela não faz mal e é muito boa. Gente... mais uma perguntinha. Pode falar, pode falar. O paciente que é fumante, geralmente a gente indicaria uma acetilcisteína, né? Sim. Mas se a tosse dele está totalmente seca, não tem nada de muco, nada de catarro, a gente pode indicar um antitussígeno mesmo sendo fumante? Eu vou mostrar o antitussígeno que você pode usar, que tem uma ação antihistamínica, que ele não bloqueia por completa a tosse. Por quê? Esse paciente, ele tem tosse irritativa, tosse seca por causa da fumaça do cigarro. E se você usar um antitussígeno tradicional, ele vai causar normalmente um bloqueio da tosse, e esse bloqueio da tosse pode fazer com que a secreção ou a irritação, aquelas alterações, ela acumule no pulmão. E isso pode ser prejudicial a longo prazo para o paciente. Então, normalmente, o uso do antitussígeno à base de antihistamínico, que tem uma ação antihistamínica,
é mais interessante para esse paciente para diminuir a irritação. Hidratar bastante a garganta, tomar bastante líquido, né? E claro, parar de fumar seria o ideal. Mas usar o antitussígeno comum, eu vou mostrar depois a opção, tá? Usar o antitussígeno comum, ele pode não ser muito legal para esse paciente, porque ele pode bloquear a tosse e alterar o funcionamento dela, tá? Medidas não farmacológicas, tá? Nebulização com solução fisiológica ou solução salina 3%. Se o paciente estiver internado, né, no ambiente hospitalar também dá para fazer, mas normalmente a inalação com soro fisiológico é muito bom para a expectoração desse paciente. Beleza? Tosse seca, eu coloquei até um caso, mas eu vou passar para as perguntas, tá? Aquilo que a gente sempre faz, né? Quando começou, quem é o paciente, se a tosse persiste por muito tempo, se ele é fumante, se ele está tendo febre associada, se ele tomou algum medicamento que pode causar tosse e qual o tipo da tosse que esse paciente está passando, tá? Só abrir aqui. Vamos colocar aqui em relação à tosse seca. Nesse caso da tosse seca, a gente tem algumas opções também que são bem interessantes, tá? Nós temos o clobutinol, cloperastina, difenindramina e a dropizina, tá? Todos eles têm ação relativamente semelhante, tá? Mas tem algumas características que são mais interessantes. Aquilo que eu falei para você, por exemplo, do paciente fumante, se você não quiser usar um antitussígeno que bloqueia a tosse, a melhor opção seria a difenindramina. A difenindramina tem uma ação antihistamínica, ela diminui a irritação pulmonar, ela ajuda a sedar um pouco a sensação de irritação da garganta e tosse, mas ela não é um bloqueador total da tosse. Então, mesmo que ele tenha alguma secreção parada lá, ele vai conseguir fazer a eliminação. Talvez um antihistamínico que não fosse, sem ser a difenindramina, você poderia usar uma fexofenadina, uma loratadina, uma desloratadina, que também tem uma ação semelhante. A difenindramina tem uma ação mais nessa região do pulmão. Então seria a minha opção, talvez aí naquele caso que você falou pra gente, tá? Hidratar, talvez fazer uma nebulização também pode ajudar. Parar de fumar, claro, seria a recomendação principal. Com relação ao antitussígeno, eles são muito parecidos. O que eu poderia dar destaque para vocês é a cloperastina. Vou falar de todos eles, mas a cloperastina. Por que a cloperastina? Ela tem dois efeitos, vamos dizer assim, 2 ou 3 efeitos. É um efeito antitussígeno a nível bulbar, lá no controle da tosse. Ela tem uma ação mio-relaxante, relaxa o pulmão, e ela tem uma ação anti-irritante. Então, para mim, a cloperastina seria uma das mais eficientes como antitussígeno. A droprizina, ela é só sedativo da tosse, ela bloqueia a tosse e relaxa a musculatura do pulmão. Então, a cloperastina é um pouquinho mais completa que ela, tá? A droprizina, ela só bloqueia a tosse e relaxa a musculatura do pulmão. O clobutinol também, ele só bloqueia a tosse e ele relaxa a musculatura do pulmão, musculatura lisa do pulmão. Então, eles têm um efeito semelhante, eles são bloqueadores da tosse. Tosse irritativa, ele vai ceder, ele vai diminuir, né? Bom, é bem interessante, é bem eficiente. Mas como eu já falei, a cloperastina ela tem esses 3 efeitos que são mais interessantes nessa tosse irritativa. A cloperastina tem uma ação antiedema, uma ação mio-relaxante, uma ação anti-irritante também que potencializa o efeito para reduzir a tosse do paciente, ok? Aqui não tem muito segredo não, tá? Aqui não tem tanto segredo com relação ao efeito antitussígeno. Ele é para tosse irritativa e junto com essa tosse irritativa, tá? Nós vamos ter a utilização também de hidratação, água, sempre é muito bom. Ingestão de bebidas quentes, seja um chá, seja um leite, seja alguma coisa que diminua a irritação. Fazer o uso de mel em crianças só acima de 1 ano, não usar, né, em crianças pequenas. Fazer o uso do mel é bom, reveste a garganta e diminui a irritação da tosse seca.
E aí entra o antitussígeno como potencializador desse efeito. Ele vai potencializar essa irritação e diminuir essas lesões e as alterações pulmonares, ok? Alguma pergunta aí? Uma coisa assim que, né, que eu vi assim no meu primeiro emprego que eu tive numa farmácia que eu trabalhei, e por mim assim, o que funciona comigo quando eu tenho tosse, acho que tosse seca nenhuma funciona cura sem tomar corticóide, né? Então, mas aí vamos lá. O corticoide, ele entra para controlar algum tipo de irritação e tosse inflamatória, mas de origem alérgica. E aí, se você for pensar que a tosse tem processo alérgico em si, ela não é uma tosse inflamatória de origem infecciosa, ela é só alérgica, aí sim entraria a utilização do antihistamínico e do glicorticoide. O antihistamínico, tá? A gente pode pensar o seguinte: a gente pode usar o antihistamínico, né, loratadina, desloratadina, tranquilamente para essa tosse irritativa e seca, para amenizar, mas o corticóide ele só entraria mesmo quando o paciente tem uma resposta alérgica mais importante ali, mais exacerbada, essa resposta alérgica mais intensa nesse paciente. Aí eu entraria com o corticóide. O que eu acho interessante quando você fala do corticóide é o seguinte: o seu paciente ele tem uma infecção pulmonar, ele está com infecção. O médico prescreveu para ele um antibiótico, ele está usando um antibiótico. Para o antibiótico funcionar, o pulmão precisa diminuir aquela inflamação e aquela secreção tão grande. Então, quando eu falo que o ambroxol melhora a ação da amoxicilina, por que ele melhora? Porque ele dissolve aquele muco, ele tica aquele muco do pulmão e a amoxicilina consegue chegar na onde ela tem que chegar, no tecido, no local onde ela tem que matar a bactéria. O que é legal, se o paciente tem uma tosse produtiva causada por uma infecção bacteriana, ele está com secreção pulmonar, o corticoide poderia ser usado inalatório para abrir o caminho, mais ou menos isso, diminuindo a inflamação, para que o antibiótico chegue naquele local e combata a infecção que o paciente está tendo. Então, eu só entro com o corticóide quando é uma tosse irritativa e alérgica, seca, irritativa e alérgica. Eu dou sempre preferência para o antihistamínico, mas eu posso usar o corticóide sim, tá? Inclusive, tem várias formulações, COID D, celestamínico, associado com betametasona, desclorfilamina. Quando é uma tosse seca e irritativa, tá? Que não foi solucionado só com antitussígeno normal. E eu uso o corticóide, preferencialmente inalatório. A gente está falando aí do Clenil, por exemplo, que é uma opção muito legal. Quando você tem secreção pulmonar associada à infecção e você já está usando antibiótico. Sem usar o antibiótico não é legal, mas quando você está usando antibiótico é bacana, porque o antibiótico vai matar a bactéria e a secreção pulmonar vai diminuir muito com o uso do corticóide. Então ele casa nas duas situações, na tosse irritativa alérgica, poderia sim utilizar, mas eu prefiro primeiro tentar um antitussígeno, tá? Se o antitussígeno não der conta, a gente entra com ele. E na tosse com secreção, desde que você esteja usando um antimicrobiano associado, tá? E tem tosse seca que não é alérgica, então? Tem, a tosse pode ser irritativa da garganta, pode ser outras alterações como vírus. Por exemplo, o paciente pode ter uma infecção viral que causa tosse seca. Isso aconteceu muito na Covid. Na Covid tinha muito paciente com tosse, inicialmente ali com garganta ruim e tosse seca, né, que é um sinal que acontecia. Depois vai mudando o padrão. A tosse pode ser inicial, infecção, tosse seca, e depois ela vai mudando para uma tosse mais produtiva, com mais secreção. Tá? Isso também pode acontecer. Então, eu falo isso porque quando eu trabalhava lá, tudo que era tosse seca, meu ex-chefe empurrava corticóide junto lá e eu para mim mesmo, tosse de refluxo, assim, xarope nenhum pra tosse funciona. Então, eu achei que... Tosse para refluxo, tem que tratar o refluxo, não é a tosse. O problema não é a tosse, é o refluxo. Então, se for refluxo, tem que tratar o refluxo.
E a tosse seca, nem tudo entra corticoide. Você vai entrar corticoide quando você não tem o uso, quando não funciona o antitussígeno normal. Clopidogrel, droprizina, difenidramina também, são antitussígenos que podem ser usados. Ok? Vou colocar... Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu tenho uma dúvida em relação ao guaco e o Edera, né? Que não foi falado. Eu não coloquei que é o fitoterápico. E assim, normalmente também quando tem uma tosse, que a gente acha que o catarro está no pulmão, mas na verdade é um quadro de sinusite. Que desce o catarro, né? Pra garganta, tosse, e tem mãe que chega lá e diz, não, eu acho que tá com alguma coisa aqui no peito, não sei o quê, e a gente tenta falar que não, que é por conta da sinusite, e eu não posso passar um antibiótico. E aí eu queria saber se dava para entrar com o Fitos ou o guaco. Então, vamos lá. Acho que os dois casos eles funcionam muito parecidos. Os dois têm uma ação expectorante boa, importante. O guaco natural, né, fitoterápico, o Edera também tem essa função. O Edera tem uma função broncodilatadora também, tá? Eu não falei dele, mas assim, ele tem uma função broncodilatadora que é legal. Parecido com a cebrofilina. Então é um produto que também é muito bom para essa função, para quem está com um pouco de falta de ar. Porém, nessa situação que você está falando, por exemplo, a secreção, ele precisa aplicar uma solução fisiológica 3% no nariz. Então seria legal você recomendar para fazer essa aplicação da solução fisiológica, para tirar aquela secreção da narina, para tirar aquela secreção que acaba voltando e causando essa irritação na garganta. E se possível, uma inalação com soro fisiológico. Também ajudaria muito a fluidificar tudo isso. Não precisa de remédio nenhum, só soro já ajudaria muito, tá? Quiser colocar alguma coisa ali como um expectorante também ajuda, mas assim, só o soro já é muito bom. Mas lembra da solução a 3%, principalmente em criança. Dá para usar o guaco se for para essa secreção sem problema nenhum. O Edera tem uma função broncodilatadora que eu acho legal, tá? Então a criança está com dificuldade de respirar, né? Tá um pouquinho de falta de ar, você sente que aquele cansaço, sabe quando ela puxa profundo assim para respirar, que ela tá mais cansadinha, é bom usar, tá? Pode ajudar muito nesse processo. Só tem que tomar cuidado assim que se for muito pesado. O que a gente sempre lembra, tá? Se a criança está sibilando, o que é sibilar? É fazer barulho. Tipo, ela tá assoviando na hora que ela puxa o ar, aí é outro caso. Você tem que talvez encaminhar para o hospital para ela fazer um atendimento e fazer uma administração de medicação intramuscular, fazer um broncodilatador mesmo, nebulização com broncodilatador, tá? Que entraria aí o salbutamol aí. Outra coisa, se ela tá respirando e tá aparecendo os ossinhos da barriga ali, das costas, sabe aqueles ossinhos das costelas? Esse também é um sinal de alerta. Esse é um sinal de alerta. Isso, aí você encaminha que é melhor, porque ela vai ter que usar um broncodilatador, ela talvez tenha um problema mais sério. Mas, de um modo geral, se ela tá só com um pouquinho cansada, tossindo, o Edera é uma ótima opção como broncodilatador e como expectorante. O guaco é só expectorante. O guaco é muito parecido com o Ambroxol. Ele dissolve o muco, tem uma função mais como expectorante. E eu usaria o sorinho de spray nasal 3% para dissolver aquela secreção que fica presa no nariz, tá? Qual é a diferença? Idade, assim. Hã? A partir de que idade? Olha, se eu fosse usar, a partir de 2 anos de idade dá para usar tranquilamente essas medicações, elas são bem tranquilas, tá? Tanto os expectorantes como os outros fitoterápicos também dá para usar. Abaixo de 2 anos, era melhor você fazer uma nebulização com a cebrofilina, tá? Eu recomendaria não usar via oral, mas usar a cebrofilina como opção. Cebrofilina não, desculpa, acetilcisteína. O soro fisiológico e o soro a 3%, qual é a diferença? O soro fisiológico é só para hidratar. Hidrata, limpa. O soro a 3%, ele puxa a secreção. Então, se você percebe que a secreção está presa, usa o soro a 3%. Sprayzinho no nariz, ele puxa aquela secreção sai. Porque ele é mais concentrado, então ele vai puxar aquele muco que está preso naquela região. O soro fisiológico, ele hidrata, ele dissolve, ele ajuda a respirar melhor, mas ele é mais para limpeza realmente.
Então essas duas situações são boas, são opções que você pode fazer. Nebulização com broncodilatador? Pode também. Salbutamol é excelente como broncodilatador. O que o salbutamol faz? Ele tira a secreção do muco, ele expele ela, ele faz a pessoa respirar melhor. É aquela história do Berotec Atrovente que a gente usava muito, agora o Berotec não está vindo mais, mas assim, o salbutamol substitui ele na inalação, ele poderia ser um broncodilatador para fazer nebulização. Eu sou muito a favor da nebulização, tá? Eu acho que ela ajuda muito a respiração do paciente, ela facilita a fluidificação das vias pulmonares. E aquilo que eu falei antes, o corticoide entra na tosse alérgica quando você não responde mais com o antitussígeno, pode ser uma opção. E o corticoide entra na nebulização quando você tem antibiótico associado, pode também ser uma opção, tá? Eu prefiro ainda não usar, a não ser que seja o paciente asmático, paciente muito alérgico, aí entra corticoide, senão prefiro não utilizar. Gestante pode fazer nebulização? Pode. A acetilcisteína seria uma das poucas opções, Lilian, que pode ser usada em gestante, tá? Dá para fazer a utilização dela, inclusive a gente colocou lá no Consulta Farma lá a prescrição de tosse carregada para gestante. Ela pode fazer o uso de acetilcisteína, que seria uma opção terapêutica para ela sim, tá? Deixa eu completar aqui hoje, o dia de hoje, mas depois eu quero combinar outra coisa com vocês também, com um pedacinho de um conteúdo que está faltando ainda para a gente falar, que estava na minha lista, que eu quero que vocês também lembrem dessas informações. E aquilo que eu falei para vocês, a minha ideia de qualquer treinamento que eu faça, ou qualquer curso nesse sentido, para farmácia, para farmacêutico, é sempre focar no que é prático, no que é do dia a dia, no que é útil para vocês. Eu falo porque eu já tive essa experiência de estar aí do outro lado no balcão, trabalhando na farmácia, e eu sei que, assim, é muito bonito, muitas coisas que a gente aprende aí no dia a dia da farmacologia, do não sei o que, da ação, mas é na prática que a gente vai entender mesmo o que funciona e o que não funciona, e o que é útil e o que não é útil para o paciente, entendeu? Então, que eu quero sempre jogar o que está no dia a dia legal para vocês, legal que vai ser usado na prática. E essa última dica de hoje aqui, para a gente fechar a nossa noite e combinar mais uma etapa para a gente completar, que eu quero ainda fazer mais uma aula. A promessa era só de 3, mas acho que a gente vai precisar fazer mais uma aula para completar o conteúdo. Cólica menstrual, eu queria mostrar, ainda faltou esse pedacinho ainda para a gente falar lá quando eu falei da dor, tá? Na cólica menstrual. O que eu quero que vocês vejam na cólica? Primeiro, paciente tem cólica menstrual, o que vocês normalmente usam? Qual é a indicação que vocês fazem? Ibuprofeno, cápsula gelatinosa, de 400. Perfeito, pode ser. Buscopan. Mantenha o Buscopan, coloque ele na lista de vocês, tá? Mas na cólica menstrual, você vai usar 3 medicamentos que são importantes e podem ajudar muito a paciente a melhorar da dor, ok? Primeiro, né? Pode ser o uso de nimesulida, é uma opção terapêutica boa para esse tipo de dor, tá? O ibuprofeno entra como opção terapêutica também para esse tipo de dor, ok? Pode ser usado tranquilamente. E também entra, claro, o ácido mefenâmico, que é o Ponstan, que também pode ser usado para esse tipo de dor. Sempre que eu tenho... Só desligar aí o som. Sempre que eu tenho dor de víscera oca, dor abdominal, a escopolamina entra para potencializar o efeito analgésico. Ela é muito boa, o Buscopan potencializa o efeito e a paciente pode intercalar. Mas o que eu quero dar um destaque é que na cólica menstrual entraria uma opção que é muito mais interessante do que esses outros que eu coloquei para vocês. O Meloxicam, ele é uma opção terapêutica efetiva na cólica menstrual. Ele ajuda a amenizar a dor da paciente e ele é usado na dose de 15 mg uma vez ao dia. A posologia que você tem que lembrar. Como é que é a posologia na cólica menstrual, gente? Qualquer anti-inflamatório desse que você for usar, tá? Ele deve ser usado 3 dias antes de começar o sangramento. E não deve ser usado, ou melhor, ele não deve ser usado só quando o fluxo já estiver instalado. Quando a mulher usar
quando ela começar a ter sinais que ela vai ter o sangramento, ou se ela for uma paciente reguladinha, que ela tem um fluxo menstrual regular, ela começa a usar a medicação 3 dias antes de começar a ter o sangramento. E ela vai usar por mais 2 a 3 dias durante o fluxo. A inflamação do útero, ela já começa antes de ter o sangramento. Então a inflamação uterina, ela acontece já antes de ter o sangramento. Ele começa a inflamar para retirar aquela parte do endométrio e para depois descamar e sair durante a menstruação. Então a paciente normalmente ela pode ter dor no corpo, ela pode ter mal-estar, ela pode ter algumas alterações características da cólica menstrual. Você vai recomendar para ela, se ela escolheu o ibuprofeno, ótimo. Se ela escolheu a nimesulida, ótimo. Se ela escolheu o Ponstan, ótimo. Se você indicar o meloxicam, melhor ainda. Ele vai começar a usar o meloxicam 3 dias antes, um comprimido por dia. E vai tomar por mais 2 ou 3 dias durante o fluxo. Isso reduz de 30% a 50% o fluxo, o sangramento reduz, tá? E essa paciente tem que lembrar que uma semana antes, ela tem que diminuir o consumo de sal. Só fecha o microfone um pouquinho. Ela tem que diminuir o consumo de sal e diminuir um pouco o consumo de açúcar. Isso também diminui muito a sensação de dor ou a sensação de cólica. Colocar uma bolsa de água quente, a recomendação não farmacológica entraria como opção também para melhorar os sintomas que essa paciente está apresentando. Mas eu sempre recomendo que ela faça o uso do anti-inflamatório. De que forma? 3 dias antes de começar o fluxo, ok? Dúvida aí, pergunta aí. Dismenorreia é cólica menstrual? Dismenorreia, sim. A primária é cólica menstrual normal e a dismenorreia secundária, ela normalmente é causada por endometriose ou por alguma outra doença que seja do endométrio, do útero ou de alguma outra alteração nesse sentido. Então a chamada dismenorreia primária é a cólica menstrual, que seria a mais conhecida aí, ou a mais comum entre as alterações que a paciente apresenta. Vamos a outras recomendações que a gente quer acrescentar aqui. Vocês entenderam o esquema do uso do anti-inflamatório? Não tem segredo, é só começar antes. Tudo certo? Então recomende para ela fazer essa orientação. E recomende as medidas não farmacológicas, atividade física, ingerir menos sal, menos açúcar, tudo isso ajuda muito. Bolsa de água quente. Vamos a outras recomendações. Se a sua paciente tem um fluxo menstrual muito intenso, ela não tem endometriose, ela não tem doenças genitais, nenhuma alteração relacionada ao sistema endócrino, é uma paciente normal, é uma menina aí de 20 e poucos anos, normal, nunca engravidou, tá? Não que gravidez seja algum problema, mas nesse caso ela não teve nenhuma gestação, mas é uma menina que sofre muito com cólica menstrual. Ela tem, todo mês ela passa lá uma semana passando mal. Faça esse tratamento com ela, use o anti-inflamatório, ela vai perceber que vai melhorar, tá? Ela vai diminuir esse processo e o fluxo vai controlar melhor. Se mesmo nesse processo a intensidade do fluxo ainda for muito grande, ou a dor for muito intensa, ou isso incomoda muito essa paciente, o anticoncepcional. Aí, claro, a recomendação é procurar o atendimento médico para que o endócrino possa fazer a indicação do anticoncepcional, o ginecologista, mas o contraceptivo pode ser usado de forma contínua, todo dia. E se ela fizer o uso de forma contínua, ela não vai ter sangramento. Se ela não tem sangramento, ou ela não tem a famosa menstruação, não é nem a menstruação, é só o sangramento, ela não vai ter as cólicas. Então, se isso é realmente um problema na vida dela, usa o anticoncepcional. Traz algum mal? Não tem nenhuma outra complicação maior, não tem nenhum outro fator de risco, a não ser que ela seja uma paciente que tenha risco de trombose. Ou ela tem um histórico muito forte, né, de familiar de câncer de mama, ou de câncer de ovário, aí talvez teria uma contraindicação. Ou se ela teve trombose anteriormente, aí talvez seria uma contraindicação do uso contraceptivo. Mas assim, voltando à nossa história, você atendeu a paciente, você sabe que ela sofre com isso, que ela tem essas alterações, a recomendação inicial seria que ela fizesse tratamento com o uso do anti-inflamatório 3 dias antes, durante mais 2 ou 3 dias durante o fluxo, reduz a melhor alimentação, faz atividade física. Juntou essas informações, ela não conseguiu controlar de jeito nenhum, usa o contraceptivo contínuo. O contraceptivo vai inibir a ovulação e vai inibir a
fluxo menstrual, o sangramento. Isso vai controlar o quadro clínico dela e vai diminuir os incômodos que ela está sofrendo. Então tem muita gente que é contra, fala, porque se não menstruar pode acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada, não tem nenhuma modificação maior. Né? Ela não vai ovular, não vai menstruar, mas não vai ter alterações nenhuma mais grave e vai melhorar a vida da paciente, que é o principal da nossa história aí. Tudo bem? Deu para captar a ideia? Dúvidas? Contraceptivo de uso contínuo tem vários, tá? Não vou indicar aqui falando, olha, esse aqui é de uso contínuo, esse aqui não é, mas tem vários aí que tem no mercado. Vocês lembram de algum aí de uso contínuo? Yasmin? Yasmin tem 28? Acho que não tem 28, Yasmin é só 21, né? Adolescente. Tem o Yumi. Tem o Yumi, tem o Gestinol, tá? Porque essa paciente vai sofrer com essas cólicas frequentemente, então ela vai ser um incômodo na vida dela. Não é interessante que ela passe por esse sofrimento. Faça aquilo que eu expliquei para vocês com relação ao uso do anti-inflamatório, ameniza, se não der esse resultado, melhora. Sangramento intenso, tá? Pode falar, Cícera. Professor, eu tomo esse ciclo 21 há 8 anos, indicado assim pelo médico mesmo, por conta das cólicas, assim, anemia muito forte, por conta do sangramento. Que era demais. Você toma direto, contínuo? Acho que travou. Você toma direto, Cícera? Contínuo ou não? Tomo direto. Tomo direto. É o exemplo que eu falei agora. Tá aí, ó. Sei que eu não tô mentindo. É isso mesmo. Porque muitas pessoas falam, né, que faz mal isso. E tal, mas... Aconteceu algum problema contigo? Você teve algum efeito? Pode ter, como todo mundo, né? Algumas pessoas sentem um pouquinho de dor de estômago, enjoo, alguns efeitos colaterais que são iguais para todos. Mas não vai ter nenhum problema. Inclusive, até, eu não sei se você tem bebê ou não, tem filho ou não, mas assim, a pessoa parou de tomar o remédio, o comprimido, ela volta à fertilidade normal, gente. Pode demorar algumas semanas, mas normalmente o processo volta ao normal, igual aos outros. O que retarda a ovulação, quando para de tomar, é o anticoncepcional injetável. O injetável pode demorar 9 semanas, até mais que isso, para a pessoa voltar a ter um ciclo normal de ovulação e engravidar. Então, muitas vezes a pessoa acha que eu vou tomar de forma contínua, tem esse, né? E aí, quando eu quiser engravidar, eu não vou conseguir, porque eu estou tomando um remédio direto e não vai dar problema. Não, parou de tomar, inclusive até se esquecer, dá errado. Se esquecer, a pessoa tem chance de engravidar. Então, Oi? Eu tomo, tem 8 anos, desde quando eu operei para não ter mais filho. Aí eu optei, assim, o médico achou melhor por conta disso mesmo, por conta das cólicas, que era muita, e por conta de anemia. Exatamente. E aí, olha, vamos lá, tem uma coisa legal. Eu falei do anti-inflamatório para vocês, ele diminui o fluxo menstrual, o fluxo de sangramento, tá? E aí diminui também o quadro de anemia, né? Mas a paciente que tem esse fluxo muito intenso, perde muito sangue, muitas vezes tem que fazer hemograma e tem que fazer o uso de ferro para amenizar um pouco. Ela continua menstruando, ela vai sofrer de anemia. E outra coisa que eu queria colocar aqui, que é um plus aí, que talvez vocês possam orientar a paciente a usar, é o Transamin. Vocês conhecem o Transamin? Ácido tranexâmico? Sim. Transamin, ele diminui esse fluxo, tá? Ele é ácido tranexâmico, ele diminui esse sangramento. Então, se o fluxo é muito intenso, você vê que a paciente está sofrendo muito, ela está usando absorvente noturno durante o dia, quase que ela tem que colocar uma fralda geriátrica lá para poder controlar, né, o sangramento que está muito intenso. O Transamin entraria como opção, tá, gente? Ele entraria para controlar esse fluxo que é muito intenso. Então, lembra dele aí que seria uma opção também para associar. Não é para a pessoa tomar toda vez também, não. É direto, porque toda vez vai tomar. Mas se ela está tendo problema, é melhor você controlar o sangramento dela do que ela sofrer com outras complicações, né? Como foi falado aí, anemia e outras complicações. E buscar o motivo. Por quê? Pode ser natural, pode sim, mas também pode ter alguma doença por trás, né? Uma endometriose pode ser um fator,
uma alteração de ovário pode ser um fator, vários motivos. Então é bom ela avaliar, ela buscar um tratamento para avaliar. Mas você, como uma pessoa que vai auxiliar ela no problema de saúde, ela vai ter que fazer o uso ali do medicamento que é para amenizar o sintoma que ela está apresentando, tá? Que mais? Alguma outra dúvida aí? Tudo tranquilo? Deixa eu combinar uma coisa com vocês. Eu sempre faço assim umas 2 horas, né, de aula, 2 horas e pouquinho, 1h40, 1h50, porque o vídeo ele cansa mais do que o presencial. No presencial a gente até faz mais tempo, mas no presencial você levanta, você anda, você conversa, a pessoa tá ali, ela muda de posição. Aqui não, aqui é uma tela, então isso talvez seja mais cansativo. Então assim, vamos combinar, eu vou fazer uma nova aula com vocês na quarta-feira da semana que vem, se vocês puderem, às 19 horas, para fechar ainda alguns conteúdos que estão faltando. Então, a gente falou de quase todos, tá? Deixa eu só confirmar aqui, o que estaria ainda pendente. Vai falar de algum problema de perna, alguma coisa assim? Então, é isso. Um desses é o que está faltando para a gente completar. Tá faltando distúrbios, micoses, que eu quero falar, constipação intestinal e estômago, basicamente é isso que está faltando, tá? A gente falou de dor de cabeça, cólica menstrual, hemorroida, falamos de febre, falamos de diarreia, falamos de tosse, falamos de dor e inflamação. Então falta distúrbios gástricos ali, intestinais, gástricos principalmente, micoses, que a gente pode falar na próxima aula, então, na quarta-feira, combinado? Pode ser? Constipação é distúrbio gástrico. Isso mesmo. Aí a gente fecha realmente aí todo o material que a gente combinou. Eu vou já encaminhar para vocês o material dessas aulas desses dias, tá? Que eu acho que eu não mandei ainda para vocês, eu vou encaminhar agora. Combinado, gente? Obrigado por vocês estarem aqui esses 3 dias, tá? Na quarta-feira a gente fecha aí, depois a gente emite o certificado para vocês também. Tudo certo. E espero que vocês usem isso no dia a dia também. Qualquer dia que vocês precisarem é só recorrer ao vídeo, tem lá as informações, tá? Então vai ser bem legal. Recorrer aonde? Vídeo que tá lá no grupo. Esse vídeo aqui? Ele tá lá no grupo, o link do vídeo tá lá no grupo. Tá? Valeu, gente. Até mais. Um abraço.